Vamos fazer reverências para darmos início à leitura da Gota Védica. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 5. Narada apresenta instruções sobre o Śrīmad Bhagavatam a Vyasadeva. Nós estamos no verso 32 e verso 33. Hare Krishna. Verso 32. Ó Brahmana Vyasadeva, os eruditos decidiram que a melhor medida remediadora para eliminar todos os problemas e misérias é dedicar nossas atividades ao serviço do Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Shri Krishna. Repetindo o verso 32. Ó Brahman, Vyasadeva, os eruditos decidiram que a melhor medida remediadora para eliminar todos os problemas e misérias é dedicar nossas atividades ao serviço do Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Shri Krishna. Jai. Verso 33. Ó alma, ó boa alma, poderia algo aplicado temporariamente curar uma doença causada por aquela mesmíssima coisa? Repetindo o verso 33. Ó boa alma, não poderia algo aplicado temporariamente curar uma doença causada por aquela mesmíssima coisa? Jai, jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyan Tingiram Jana Shalakaya. Chakshurum Militanyana Tashmahi Shri Gurave Namaha. Bom dia a todos, Namastê Hare Krishna. Então, nesse verso 33, ele fala que algumas doenças são curadas pelo próprio vírus, né? Então, por exemplo, se você é picado por uma cobra, o veneno da cobra só é neutralizado se você colocar o antídoto, né? Se você tomar o antídoto, que é feito pelo próprio veneno. Então, o veneno que é trabalhado, né, pelos conhecimentos da medicina, da inteligência, ele pode curar e neutralizar a picada da cobra. Então, a gente faz um paralelo, né, ele está fazendo um paralelo do mundo material, do chamado mundo material. O chamado mundo material é como um vírus, como o Prabhu fala, que nos mata várias vezes e nos faz renascer várias vezes. Então, quando a gente tem que meio que equalizar essa reação, que é nascer várias vezes, com algumas medidas. E aí ele dá a intenção no verso 32, de que quando a gente rende todas as nossas atividades para o Senhor Supremo, a gente pode neutralizar esse vírus, né, que são os karmas que são os karmas de ação e reação que a gente a todo momento está fazendo aqui. E isso vai atar a gente para sempre se a gente não utilizar a consciência, a inteligência e Bhakti, que é a conexão com o Senhor Supremo. Então, quando a gente, por exemplo, a gente pode todos os dias, ao acordar, a gente pode simplesmente fechar os olhos e se conectar com Krishna
entregar para ele todas as nossas ações, entregar todos os nossos resultados. Simplesmente a gente pode se conectar com amor e devoção. E quando a gente conecta, faz essa conexão, é como se a gente pusesse a senha do Wi-Fi e a gente entrasse no campo dele. Então, quando a gente se conecta com o campo, né, de Krishna, tudo que a gente faz é controlado por ele. Então, quando a gente rende todos os resultados, porque todos esses resultados, todas essas ações, ela é um fardo muito grande para a gente carregar. E a gente, estando aqui, a gente vê que não deu certo, né? Porque a gente renasceu. Então, a gente pode tirar todo o controle da nossa mão, a gente pode render todos os frutos, a gente pode simplesmente se entregar a Deus de forma completa, inteira, e deixar o campo dele, que é divino, que é perfeito, que é amoroso, agir na nossa vida. Então, muitas vezes a gente faz isso e a gente não gosta, talvez, dos resultados, mas isso a gente vai ter que ter uma questão de tempo e paciência, porque geralmente é como uma criança que, né, pega alguma coisa, algum objeto perigoso e a mãe tira da mão dela e ela chora, esperneia e não entende, né? E aí a mãe, sabiamente, entende que aquilo pode fazer mal para ela, que não vai ser um bom caminho ali. Então, nesse momento, a gente entrega com amor, com devoção e com confiança, entende que todos os resultados são os melhores resultados que poderiam vir. Quando a gente tem essa atividade, quando a gente tem esse ímpeto de se render ao Senhor Supremo, a gente colhe todos os frutos de amor e de devoção em dobro, e aí a gente sai de todos os problemas e todas as misérias, porque, na verdade, as misérias, elas não têm nada a ver com riqueza ou pobreza. A miséria é a solidão existencial, né? A miséria é a falta de amor, é a falta de opulência divina. Então, quando você entra no campo do Senhor Supremo, quando você se conecta com Krishna, você simplesmente vive, você sai do ordinário e passa para o extraordinário. Você entra na magia divina, você entra na opulência de Deus. E isso é incrível, isso é sair das misérias do mundo material. E isso é permanente. Essa condição deixa a gente num estado de permanência, de ananda, de felicidade suprema. E melhor do que tudo, todos os nossos resultados, todos os nossos reflexos não vão render mais karmas, né? Obviamente, a gente tem que ter uma atitude elegante, a gente tem que ter uma relações elegantes, então a gente tem que se elevar para o modo da bondade a todo momento. Nós não somos perfeitos, nós teremos algumas falhas, mas isso é compreensível. A gente tem que exercer nossa excelência. Talvez a nossa excelência não seja melhor do que muitas pessoas, né? Para alguns vai ser ruim, para outros vai ser muito bom, mas a nossa excelência está onde a gente consegue dedicar o melhor, onde a gente consegue fazer o melhor. E o nosso melhor é a nossa excelência. Então, a gente tem que dar essa nossa excelência para Krishna e a gente pode se abrigar nesse campo tão divino e tão maravilhoso que é o campo dele, que vai amenizar todas as nossas ações. E o importante sempre lembrar é que a gente tem que sempre meditar nessa relação íntima. Não tem regras, o amor tem que fluir, o amor tem que ser livre. Então, o jeito que você vai se conectar com ele, você tem que fluir de acordo com o seu coração, com sinceridade, com leveza, com beleza. E ele aceita, né, com bom grado, ele fala nas escrituras que ele aceita uma flor, ele aceita um sentimento, ele aceita uma sinceridade de coração. Então, quando você entra em contato a todo momento, quando você lembra dele, quando você medita no corpo transcendental dele, nos pés de lótus, nas mãos, no tom da pele, nos olhos, no cabelo, na cor do tecido, quando você medita na forma dele, você já está entrando nesse campo áurico de proteção, de amor, de amorosidade, de ternura, e já vai estar conectado com esse ponto extraordinário, ponto mágico, e por onde você passar, a hora que você
fizer estabelecer essas conexões, né, talvez em alguns momentos do dia, 5 minutos, para 5 minutos, faz uma meditação, se conecta. Quando você, por um longo tempo, estabelecer essa conexão, você vai perceber que o seu campo vai ficar similar ao dele. E aí, quando você se conectar com as pessoas vão sentir essa vibração, essa chat, e elas vão te falar, nossa, quando eu chego perto de você, você me acalma, quando o tom da sua voz me acalma. Então, essa simbiose divina, ela é emanada de você. Então, é muito auspicioso, é muito maravilhoso, e está aí para todos os seres. Essa é uma condição da alma espiritual, é uma condição natural da alma espiritual. A gente se perde dessa condição quando a gente entra na ilusão, mas as escrituras, os mestres estão aí para nos alertar que a gente pode voltar para essa condição a qualquer momento, a gente pode estar nessa condição a qualquer momento. Basta a gente ter esse ímpeto de amor e de desejo e de vontade de estar próximo ao Senhor Supremo. Então é isso, hoje foi essa minha contextualização, meu recado. Gratidão pela paciência, gratidão pela associação. Namastê, Hare Krishna. Hariom. Namastê, Hare Krishna, gratidão, Swamini, viu? Maravilhosa, Hare Krishna.